falou uma coisa agora, você é inteligente mesmo. Não sou não, eu li no livro. Figura, né? 2723-4294, ligue para cá e participe do programa De Olho na Cidade. Hoje é o Dia Nacional do Combate ao Glaucoma. Para conversar conosco sobre o glaucoma, está aqui conosco a doutora Ellen Oliveira, ela que é médica oftalmologista, e vem conversar conosco sobre o glaucoma e sobre os olhos, né? Já que aproveitando sobre que ela é oftalmologista. Doutora, obrigado pela sua presença aqui no programa. Glaucoma, vamos no início, digamos assim. O que é o glaucoma? Bom dia. Bom dia. Bom dia. O glaucoma é uma doença, né, infelizmente, bastante silenciosa e bastante perigosa justamente por ser silenciosa, porque existe uma pressão dentro do olhinho da gente que normalmente deve variar em determinada faixa de milímetros de mercúrio e quando um pouco elevada pode levar à cegueira. E cegueira silenciosa, isso é que é o mais perigoso. Então, o paciente não se dá conta de que está perdendo a visão em função de um glaucoma, porque ele não sente nada. E a maioria das vezes acontece com uma faixa de idade mais avançada ou não tem faixa de idade? Não tem faixa etária. É mais comum na raça negra, mas a gente vê bastante nos pacientes de raça branca e outras etnias. E, infelizmente, não tem idade. A gente tem pacientes que nascem com glaucoma. O que predispõe o organismo a ter um ou outro? Há algum fator genético? Há fator de alimentação? O que faz? Não, a alimentação não é provado. Existe o fator genético e quem tem um glaucomatoso na família deve fazer o seu exame pelo menos uma vez ao ano. Porque é uma doença que ela é detectada num exame de rotina. Não, você não sente nada. Quando você chega a sentir alguma coisa, eu não consigo enxergar bem, meu olho, à noite você começa a ter uma ardência no olho. Os primeiros sintomas. Às vezes você tem um sintoma, às vezes você não tem nenhum. Você começa a ver que o óculos não está bom, você está enxergando mal e começa a bater de carro, a balroar, porque o glaucoma ele não te cega na visão central, ele vai fechando o seu campo. Então você não se dá conta de que olhando em frente, eu percebo a minha mão aqui do lado. Essa progressão da visão, do glaucoma é muito lenta e muito silenciosa, só que é irreversível. E esse é o grande problema. Uma vez perdido o campo visual, já foi. Agora, ele é irreversível a partir do momento da onde você encontra o campo visual e isso pode, a partir do momento que se detecta, impedir que o restante se feche ou fica paralisado ali tendo tratamento? Uma vez tratando e tendo vantagens e tendo êxito no tratamento, às vezes o tratamento não tem bom resultado, a gente parte para uma cirurgia, o que, aliás, é muito bom que se fale, porque a maioria das pessoas acha que o glaucoma não pode ser operado. E o glaucoma é uma patologia cirúrgica também. E o objetivo do tratamento do glaucoma é estacionar as lesões que estão ocorrendo. Então, eu pego pacientes, eu e todos os oftalmologistas, pacientes com campo tubular, você só enxerga em frente. Ele já perdeu tanto o campo que ele anda, ele não vê o que está em cima, embaixo, nem nas laterais, ele só vê em frente. E eu costumo explicar para a família que para entender um paciente glaucomatoso com campo tubular, ele pegue um canudo, fecha um olho e olha através daquele canudo. Aquilo ali é o campo de visão do paciente. Um binóculo. É um binóculo, só que monocular, quase sempre monocular. Entendeu? Porque depois que cega não tem mais jeito. E a tendência do ser humano é, com essa mudança aos poucos, ele vai se acostumando. Então ele não percebe. Exatamente. Ele vai se habituando a balroar nas coisas. Ele bate com frequência, ele tomba as coisas. Ele vai pegar uma jarra, por exemplo, ele não vê um copo que está na frente. Então ele vai pegar a jarra, ele tomba o copo. E as crianças são taxadas de estabanadas. Na verdade, elas podem estar perdendo o campo visual. E aí existe uma cultura de só se levar o filho ao oftalmologista quando ele entra na idade escolar e aos 6, 7 anos a professora reclama que ele não está enxergando bem, porque ele abalrou, ele tomba todo mundo, ele tomba as coisas no chão, ele quebra tudo, aí é hiperativo. Às vezes não é hiperativo, às vezes ele não enxerga e acaba quebrando tudo que tem em casa, porque ele não vê por onde ele anda,
Ele tropeça nas coisas que estão no chão, tropeça nas pessoas que às vezes estão deitadas, no nível mais baixo. Ele anda, ele bate a cabeça, ele vive machucado, porque ele, na verdade, ele perdeu o campo visual. Às vezes, quando a gente detecta um pouco mais precoce, mesmo com uma perda, às vezes a gente consegue reverter um pouco, mas geralmente deixa lesões irreversíveis e sérias. Então, a partir dos 5 anos é que se deve fazer um exame ou não? Não. Hoje em dia, se você não notar nada no seu filho, leve o oftalmologista no máximo até 2 anos de idade. Porque existem 2 anos, é a idade normal de se fazer um exame oftalmológico numa criança que não apresenta nada. Se você tem história na família de alta miopia, de glaucoma ou de patologias mais sérias, leve mesmo sem perceber nada. Porque a gente hoje examina crianças na parte visual desde que nasce. Tanto que hoje é obrigatório o teste do olhinho, justamente para se detectar cataratas, tumores. Existem tumores que são normais entre aspas, né? Mas que são frequentes de se aparecer aos 3 anos de idade, que é o retinoblastoma. Então, você só detecta no exame de rotina. Porque a criança, ela não se dá conta e ela não sabe informar que um olho parou de enxergar, porque o outro continua enxergando. Ou, às vezes, nasce com um problema, seja um grau alto num olho só. Quando é um grau alto nos 2 olhos, é mais simples, porque a criança, ela é estabanada, ela é hiperativa. E aí, algum profissional, no meio desse tratamento, dessa busca por uma melhora para a criança ficar mais calma, vai pedir um exame oftalmológico. Mas quando é num olho só, a criança não sabe informar. Para ela, aquilo é absolutamente normal. Ele não tem comparação. Agora, como é que está Campos em relação ao glaucoma e o tratamento na nossa cidade? Eu acho que está bastante evoluído. Hoje os médicos estão muito conscientes, a população está mais um pouco consciente do que é o glaucoma. A internet orienta muito, embora a gente tenha na internet, nem tudo é verdade, a gente sabe disso, né? Mas pelo menos traz alguma orientação e o paciente acaba procurando algum oftalmologista para fazer esse exame. E é um exame super simples. A gente muitas vezes pinga um colírio e encosta uma luzinha azul e mede a pressão. Ou, muitas vezes, hoje com o advento da AIDS, né, a gente mede por sopro. Você nem toca no olho do paciente. E detecta uma pressão alta, começa uma medicação, e eu costumo dizer que é uma gotinha que salva a tua vida, porque se você parar de enxergar, a tua vida praticamente dá uma estacionada, você não dirige, você não anda sozinho. Você, às vezes, tem uma visão perfeita em frente, só que é tubular, você não vê mais nada na lateral. Está se fechando. E tem que ser tratado. E às vezes é uma gotinha. O paciente às vezes fica de saco cheio, né? Ai, todo dia, para o resto da minha vida, eu vou ter que pingar essa gotinha. Se não pingar, vai ficar cego. Entendeu? Vai ter oportunidade de pingar mais. Vai adorar pingar gotinha. E daí, depois que percebe que a cegueira já está começando, ele procura a gente para pingar gotinha. E às vezes não tem mais jeito. Meu Deus do céu. E é o sentido mais importante ou não? Eu considero, porque a gente tem, com a visão, você tem também uma progressão na tua audição. É muito comum o paciente automíope não ouvir bem, porque ele não faz a leitura labial. Certo. Então, se você perde a visão, você perde um pouco a audição, você perde um pouco a orientação. Se você está num ambiente que muitas pessoas falam ao mesmo tempo, você não entende absolutamente nada, porque você não tem leitura labial. Eu acho que a visão é o sentido mais importante. Doutora Ellen, obrigado pela presença da senhora, obrigado pelas explicações do glaucoma. Volte sempre. Obrigada, foi um prazer. Conversamos com a doutora Ellen Oliveira, ela que é médica oftalmologista, ela que é médica oftalmológica, veio conversar conosco sobre o glaucoma, que atinge aí, como nós podemos aprender agora, foi uma aula, né? Com certeza. Sobre que não tem mais idade, não tem idade, né? Para mim, quem tinha glaucoma era só pessoas idosas que acabam perdendo porque, a na visão verdade, aos né, poucos, os mas idosos, os idosos são propícios a mais doenças. Sim, é Mortalidade verdade, é verdade. né? Mas a minha primeira impressão era que Seria glaucoma predominantemente para idosos, ou o advento de uma coisa ou outra, acontecia com pessoas teoricamente mais novas. Interessante. São 8h47.